Esse nome que nós oramos, é neste nome que nós clamamos, é neste nome que nós cremos, ó Deus, que hoje sairemos daqui com a tua vitória em nossas mãos, que hoje sairemos daqui diferentes da maneira como aqui entramos. Cremos, ó Deus, porque a tua presença faz a diferença num lugar, e este lugar é teu, e a tua presença é viva e real aqui nesta noite, e que cada um, Senhor, com o seu coração aberto, possa receber tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor, derrama o teu poder, derrama a tua unção, derrama a tua graça, meu Deus Todo-Poderoso. Receba, Deus querido, a nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Envolva, Espírito Santo, a nossa vida, e que possamos aqui, Senhor amado, ter uma noite preciosa em tua presença. Nós assim oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos então exaltar o Senhor com a nossa equipe de louvor. Aleluia. Vamos dizer ao Senhor o que nós estamos fazendo aqui essa noite, amém, igreja? Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos sedentos, Senhor, para a tua presença. Nós precisamos mais e mais de ti, ó Deus. Aleluia. Vamos declarar isso, igreja do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Você que tem o desejo de ver essa noite, nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Comece a glorificar ao Deus da tua vida. Você que trouxe aleluia, você que trouxe glória a Deus.
comece a entregar para Ele aquilo que você veio fazer aqui essa noite, meu irmão. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor, nessa noite. Nós levantamos um comando de louvor a Ti, Deus. Seja dado toda honra. As Suas mãos e a Tua voz ao alto dizendo: Te damos honra, Te damos glória. Diga, Teu é o poder para sempre, amém. Diga ao Deus da tua vida: Te damos honra, Te damos, oh aleluia, Teu é o poder para sempre, amém. Nós Te damos honra e glória a Deus. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre. A vossa igreja dizendo: então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Diga o que você quer ouvir aqui essa noite. Tua glória, Senhor, nós queremos contemplar. Então vem incendiar os nossos corações, as nossas vidas com a Tua presença. Quero ouvir o som dos céus. Diga mais uma vez: Te damos honra, Te damos glória, Te damos honra a Ti, Senhor. Teu é o poder para sempre. Nós Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder sempre, amém. Você pode aplaudir a presença do Senhor. Nós Te damos honra, vai dando honra e glória ao Deus da tua adoração. Vencendo, vem Jesus todos os dias, por mim e por você, amém, igreja? E nós vamos declarar com bastante alegria essa canção nessa noite. Aleluia! As tuas palmas adorando. Aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Diga isso! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus.
Você que acredita nisso que você está cantando. Aleluia. Glória, glória. Vencer. Vamos ouvir. Só esse lado aqui, vamos ver. Vamos ver comigo, vamos lá. Glória, glória. Glória, glória. Dê o seu melhor nessa noite. Glória a Deus. E a graça do Senhor é grande sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Forte é o meu amado, o Rei da Glória.
Antes de sentar, cumprimenta o teu irmão, diga: paz seja convosco, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Desejo uma bênção para esse teu irmão, para essa tua irmã, em nome de Jesus. Podem sentar, por favor. Vamos chamar as crianças para receberem a oração, para que possam ir para o culto infantil. Todas as crianças, cheguem até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Estenda as mãos aqui para frente. Vamos pedir a bênção do Senhor, para que esta noite eles tenham ali um momento muito especial com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, oramos pela vida de cada criança. Pedimos, ó Deus, que a tua mão poderosa esteja guardando, protegendo, abençoando cada uma destas crianças que são trazidas à tua casa, Senhor. Que ali no culto infantil elas possam receber do Senhor. Usa, Pai querido, a vida da tua filha que estará ministrando, e que em nome de Jesus, Senhor, cada criança possa guardar a tua palavra no seu coração. E eu creio, Deus, que todas estas sementes que têm sido semeadas no coração das crianças, elas frutificarão para a glória do teu nome. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as crianças em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de convidar os familiares do pastor João Manuel, que partiu para estar com o Senhor, e hoje nós vamos orar por esta família que precisa da nossa oração, que Deus possa continuar conduzindo os passos. Nossa querida irmã Eva, e nós vamos orar por esta família. Convido os irmãos que estão no diaconato de serviço para que possam estar juntos, a família aqui, em nome de Jesus. Se tiver algum obreiro também que possa estar aqui para orar também, em nome de Jesus. Nós nos despedimos nessa última semana de uma pessoa muito querida, muito especial para esta igreja, para todos nós, que deixou um grande legado, que deixou uma história na vida ministerial, e nós já externamos, as nossas condolências aos familiares, e hoje eles vieram aqui para receber o apoio, a oração da igreja, em nome de Jesus. Nosso querido pastor João Manuel já está com o Senhor, então ele já está no lugar onde todos nós um dia desejamos estar, para nos encontrarmos com aqueles que foram para a glória celestial. E nós que aqui estamos precisamos perseverar, continuar no caminho, viver a nossa vida com Deus, com dedicação, para que a nossa vida também possa encontrar o sentido em Cristo Jesus e a eterna glória que Ele reserva para aqueles que lhe são fiéis. Quero convidar a igreja para se colocar em pé nesse instante, estender as mãos aqui para frente. Nós vamos orar pelos nossos amados, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está essa família enlutada, que precisa da tua graça, do teu poder, da tua condução. Vidas, ó Deus, que estão aqui, Senhor, ainda com uma dor tão profunda, e nós sabemos, ó Pai, que esta dor somente o teu Espírito Santo é capaz de curar, é capaz de aliviar. E nesta noite, como igreja, nós estamos aqui, Senhor, chorando com os que choram, para que o teu nome na vida deles possa ser também glorificado, como foi na vida do pastor João Manuel, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Que nesta noite, Senhor, o teu consolo permaneça no coração e na vida dos teus filhos e filhas, da nossa querida irmã Eva, Senhor, de todos os demais familiares que aqui se encontram, e que a tua mão poderosa possa continuar sustentando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os
Os irmãos estão atrás, podem sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Nós vamos cantar mais uma canção ao nosso Deus e vamos preparando o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Amém? Então prepare o teu coração. Deus vai falar conosco de uma maneira poderosa nesta noite. Vamos então louvar a Deus com mais uma canção. Aleluia, Senhor. Te adoramos. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Oh Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés, e seja o perfume mais caro.
Diga que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba você. Sabe o que Jesus ele quer de você? Jesus ele quer que você se entregue por inteiro hoje. Se entregue por inteiro na presença do Senhor, meu irmão. Feche os seus olhos. Se conecte com o Pai. Jesus ele está neste lugar e ele quer falar ao seu coração. Se entregue por inteiro na presença dele. Nós te entregamos tudo, Jesus. Te entregamos tudo de nós, Senhor. Você pode dizer isso: e eu te entrego com toda a sua força. E eu te entrego tudo que amo. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Nós declaramos mais uma vez: e eu te entrego tudo que é em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amor. Receba tudo de mim, Senhor. Nós declaramos a Ele, Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração. Que suba de um bom Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Vamos ter um momento de oração. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença nesta noite. E com esta canção, Senhor, que cantamos, nós queremos entregar tudo, Senhor, tudo, tudo nas Tuas mãos, a nossa vida, o nosso respirar, a nossa vontade, Senhor, nós entregamos diante de Ti, para que Tu, Senhor, com Teu poder, graça, misericórdia, nos conduza, Senhor, na Tua palavra, nos conduza, Senhor, na nossa vida espiritual aqui na terra. Paizinho querido, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco neste momento, que o Teu Espírito Santo encontre corações disponíveis, abertos, preparados para receber a Tua palavra, Senhor, e não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, como todos nós devemos ser. Paizinho querido, faz a Tua obra no meio de nós, porque nós estamos entregues na Tua presença de todo o nosso coração, com toda a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Nós vamos meditar então na palavra de Deus, e eu convido os irmãos que têm a sua Bíblia, ou que querem ler no telão. Vamos abrir em Atos, capítulo 1. E vamos deixar a nossa Bíblia aberta em Atos, porque nós vamos passear por ela um pouquinho. Atos, capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Amém?
Vamos ler? Eu vou ler aqui junto com vocês, porque a minha Bíblia é um pouco diferente a versão, então vamos ler aqui no telão. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Amém? Irmãos, esse relato aqui de Atos, ele se dá logo depois da morte e ressurreição de Jesus, como nós lemos aqui. E esse livro, então, de Atos, ele fala de coisas tremendas e maravilhosas para nós, no dia de hoje. Então aqui, como nós lemos, Jesus, logo depois da ressurreição, ele se apresentou aos discípulos, conversando com eles e confirmando tudo que ele já tinha ensinado e confirmando todas as atividades que ele faria depois de ressurreto. Então, se nós formos ler adiante esse capítulo, nós vamos ver que logo em seguida, então, se dá a ascensão de Jesus. Ele vai com os discípulos até um monte, os céus se abrem, Jesus sobe numa nuvem e eles ficam lá contemplando Jesus subindo, né? Imaginem, irmãos, que eles passaram, esses cristãos, por momentos terríveis. Eles acompanharam o ministério de Jesus por 3 anos aqui na terra, viram coisas maravilhosas feitas pelo próprio Cristo. Tiveram que ver Jesus sendo crucificado, condenado. Viram Jesus entregando a sua vida naquela cruz. Imaginem a tristeza, a amargura, o medo, a incerteza que esses discípulos e todos aqueles que seguiram Jesus, eles passaram. Então, logo depois da ressurreição, quando Jesus se apresenta, vivo, comendo com eles, participando com eles, continuando os seus ensinamentos com eles, talvez eles tivessem pensado: ai, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Jesus continua aqui, vai continuar tudo a mesma coisa. Mas não, de repente Jesus sobe, eles olham Jesus subindo e eles pensam: e agora? O que será de nós? Mas Jesus nunca nos deixa só. E Jesus nunca falha as suas promessas. Então Jesus, ele subiu e os discípulos ficaram esperando o que ia acontecer depois. Logo em seguida, aqui nesse capítulo de Atos, tem o relato da escolha de um outro discípulo que ia entrar no lugar de Judas, né? Porque Judas já não estava mais entre os discípulos, e eles precisavam escolher um outro discípulo para compor os 12. E os acontecimentos aqui de Atos, irmãos, eles vão se cumprindo e vão guiando as pessoas de um jeito que elas vão se entregando na presença do Senhor, mesmo o Senhor não estando ali. Quando entra o capítulo 2 de Atos, então se tem ali o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo, mais um cumprimento de promessa que Jesus tinha feito para eles. E eles foram cheios do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, e eles então tiveram ousadia, eles foram renovados, reforçados em todas as coisas que Jesus tinha dito para eles que eles continuassem fazendo. Então eles se sentiram com coragem, com força de ir adiante. E eles falaram: agora sim, agora nós podemos, porque nós sentimos, nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. Então, com esse movimento do Espírito Santo, com os dons espirituais sendo repartidos entre eles, se formou a igreja primitiva. A primeira igreja nos moldes que nós conhecemos hoje. As pessoas se reuniam num lugar para adorar,
para conversar. E lá no finalzinho do capítulo 2 de Atos, então fala que os irmãos, eles iam todos os dias ao templo, e eles conversavam, e eles comiam juntos, e eles davam suas coisas para que todos estivessem na mesma medida, e eles estavam vivendo um momento de renovação, um momento de unção, um momento de amor expresso, coisa que antes eles não conheciam. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele lá no Antigo Testamento e até a descida dele no Pentecostes, o Espírito Santo se manifestava em momentos muito pontuais, quando Deus mandava. Então o Espírito Santo descia sobre alguém e essa pessoa fazia o que devia ser feito, porque era movido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo se retirava. Mas nesse momento da igreja, o Espírito Santo estava presente, e ele ainda está. O Espírito Santo está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui, dentro de nós, entre nós. Ele continua aqui, porque a Bíblia diz que ele vai permanecer até a consumação dos séculos. Olha que alegria, que coisa maravilhosa. Então, irmãos, com esse movimento da igreja, os discípulos, os apóstolos, eles pregavam com ousadia, e Deus acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. Batizavam 3.000 almas, batizavam 5.000, batizavam 100, 200, não sei quantas vezes, quantas pessoas por vez eram batizadas. E logo depois que essas pessoas eram batizadas, os apóstolos impunham as mãos sobre eles, para que eles também recebessem o Espírito Santo, e aquele movimento continuasse crescendo. E cresceu muito. E a igreja se espalhou por todos os lados, cumprindo a palavra de Deus. Só que aí, os judeus daquela época, os judeus, irmãos, e também eram o povo do Senhor, e os judeus, eles eram religiosos. Os judeus eram religiosos. Eles vinham cumprindo a lei de Moisés até aqui, e eles acreditavam que só eram tementes a Deus aqueles que cumpriam a lei. E era a lei de Deus. Lá para o Antigo Testamento, Deus, ele instituiu a lei através de Moisés. Deus instituiu o sacrifício de animais, que eles precisavam ir ao templo uma vez por ano para adorar e entregar os seus sacrifícios para perdão dos seus pecados. Mas quando Jesus cumpriu a palavra de Deus, ele sendo o sacrifício, então o que aconteceu? A lei para isso, ela foi abolida. As pessoas não precisavam mais ir ao templo para sacrificar. Elas tinham que receber Jesus como seu sacrifício perfeito, que foi e é para todos nós. Só que os judeus, eles não queriam abrir mão deste poder. O poder de dominar as pessoas. O poder de conduzir o templo como era antigamente. E esses judeus, que se diziam um povo de Deus, e eram até certo ponto, eles se levantaram em grande perseguição contra os primeiros cristãos, de tal forma que eles perseguiam as pessoas, e eles queriam matar, literalmente, aqueles que se entregavam a Jesus, recebiam o Espírito Santo e anunciavam o reino de Deus, como os apóstolos estavam fazendo. Uma pessoa, irmãos, cheia do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, ela não consegue ficar quieta. Ela tem que falar do amor de Deus, ela tem que espalhar aquilo que ela está sentindo, ela tem que compartilhar uns com os outros aquilo que Deus tem feito na vida dela. E os cristãos, naquela novidade do Espírito Santo, era isso que eles faziam. Então, os judeus, na sua grande perseguição, cumpridores das leis de Moisés, eles se levantaram e começaram a perseguir. Lá no capítulo 7 de Atos, vamos dar uma folhadinha aí, quem está com a Bíblia. Capítulo 7 de Atos, nós temos a morte do primeiro mártir da história da igreja, que foi Estevão. Estevão, um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo, ele fazia os milagres, as maravilhas que Jesus fazia, aonde ele estava, ele era bem visto pelos seus irmãos em Cristo, porém, a perseguição, a inveja daqueles judeus, condenou Estevão à morte por apedrejamento. E aqui no capítulo 7, no versículo 58, diz assim a palavra de Deus: e expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo.
E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado, e depois disso ele morreu. Então Estevão, ele foi condenado a essa morte terrível. Irmãos, eles não jogavam pedras pequenas. Eles tinham que tirar as capas para que eles tivessem mais força, para que o ódio deles se completasse naquela pedra, que eram pedras grandes, até que Estevão, então, entregou a sua vida ali. Jesus recebeu ele. Antes um pouco de morrer, ele disse: eu vejo Jesus à direita de Deus Pai. E ele subiu com alegria, sendo morto a pedradas. Ele estava contente, porque a missão dele estava sendo cumprida, e ele estava subindo para junto de Deus. Talvez os judeus não entendessem, irmãos, a alegria que aquele homem estava sentindo ao ser apedrejado, ao ser condenado, ao ser morto, ao ser tirado a sua vida precocemente. Mas Estevão estava feliz, porque ele estava cumprindo com o propósito de Deus. E aqui nós lemos que eles tiraram as capas e largaram aos pés de um jovem chamado Saulo. O Saulo, que depois virou apóstolo. O Saulo, ele se tornou depois disso aqui também um perseguidor da igreja. Mas tão mal, porque também ele era um judeu, conhecia a lei, ele era cumpridor da lei, e ele achava que estava fazendo as coisas certas. Então, ele entrava nas casas das pessoas que se diziam cristãs, ele arrastava homens e mulheres, lançava no cárcere com muito ódio, porque ele estava fazendo do coração dele o que era certo. E esse movimento, irmãos, de perseguição da igreja, da forma como esses judeus faziam, amedrontou muitas das pessoas. E aqui diz que a igreja, ela foi dispersa. Muitas pessoas se dispersaram, menos os apóstolos, porque eles tinham que manter a pregação do evangelho para que as pessoas conhecessem o amor de Deus, conhecessem o reino de Deus. Então, esse Saulo, antes de se converter, ele fez horrores contra os cristãos. Irmãos, imagine se nós, hoje, na nossa época, sofrêssemos uma perseguição desse tanto. Quantos de nós estaria aqui hoje, irmãos, sabendo que de repente ia entrar alguém lá com armas, porque hoje é o que temos, né? Naquela época eram chicotes, eram lanças, eram as pedras, enfim. Mas se alguém entrasse por aquela porta armado até os dentes, dizendo: vocês não têm que estar aqui, quem não quiser morrer, sai daqui agora, perseguindo a igreja, como é que vocês iam se sentir? Quantos de nós estaria aqui, irmãos, permanecendo firme diante de uma perseguição desse tamanho? Eu espero que todos, porque estamos aqui hoje, não é? E eu digo para vocês, irmãos, que todos, porque todos nós, na verdade, sofremos perseguição. Não desse jeito que era antigamente, mas nós sofremos perseguição, irmãos. As pessoas vêm com tudo para cima de nós, não é verdade? Nós temos perseguição na família, nós temos perseguição no trabalho, nós temos perseguição de outras igrejas, de outros lugares. E talvez a perseguição pior que a gente sofre, irmãos, é a língua. Irmãos, vocês têm noção do tanto que falam mal de nós? De todos nós? Vocês têm noção do tanto que as pessoas nos criticam, nos apontam o dedo, nos condenam, dizem isso está certo, se está errado, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo? Vocês têm noção do tanto que é grande essa perseguição? E embora, irmãos, muitas vezes a gente não fique sabendo, mas muitas sabemos, isso nos atinge espiritualmente, enfraquece a nossa vida. Às vezes nós pensamos em desistir. Por que será, irmãos? Nos cansamos. Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual, que não é só demônio que age, porque o demônio usa pessoas para minar o evangelho. Então todos nós sofremos perseguição de algum jeito, mas nós precisamos, irmãos, para permanecermos firmes, o que nós precisamos?
Nós precisamos do Espírito Santo de Deus em movimento no meio da igreja, em movimento dentro de nós. Nós precisamos nos revestir todos os dias e a todo momento para permanecermos firmes. E embora nos atirem pedras como palavras, nós não vamos desistir da fé. Porque aquele que nos chamou, Ele é poderoso, irmãos, para nos sustentar, para preservar a nossa vida. A palavra de Deus nos relata todas essas perseguições, mas também lá em Romanos 8, 28 e 29, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, irmãos, ser perseguido não é de todo ruim, porque nos fortalece, ou deveria nos fortalecer. Toda vez que a gente sabe de alguma perseguição contra nós, o que nós devemos fazer? Nos revestir do Espírito Santo, permanecer firme e saber, eu vou fazer disso um crescimento para a minha vida. Não vou diminuir, eu vou crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então nos alimentamos da palavra, nos revestimos do Espírito Santo. Temos que pautar a nossa vida na palavra de Deus. Como é que nós pautamos a nossa vida na palavra? Uma folha pautada é uma folha cheia de linhas, que delimita, né? Sabe? A linha aqui, ela diz aonde a gente tem que escrever. Quando a gente entra na escola e a gente começa a ser alfabetizado, há um esforço das professoras para que a gente escreva dentro da linha, que a gente começa a fazer uns letrão desse tamanho, né? Aí até a gente trabalhar a mão para escrever direitinho, às vezes a gente precisa de um caderno de caligrafia para escrever bonitinha, que a nossa letra seja compreensível. Pode ser meio garranchinho que nem a minha aqui, se vocês vão ler, talvez vocês não vão entender meu garrancho, mas eu entendo. Então, a gente trabalha a mão para escrever dentro da pauta. E todos nós conseguimos, irmãos. Se a gente tentar, a gente consegue. E a nossa vida, o nosso ser, a nossa vida espiritual, ela precisa ser pautada na palavra. A palavra de Deus nos guia para a gente fazer tudo certinho. Quando nós não conseguimos fazer as coisas certas, nós temos que ler a palavra para endireitar a nossa vida. Senão a gente não consegue, irmãos. Tem que ler todos os dias, senão não dá. Se a gente escrevesse só no primeiro ano da escola lá do fundamental, e depois nunca mais escrevesse, se hoje, com 30, 40 anos a gente for escrever, a nossa letra também não vai ficar boa. Mas existe uma prática diária para que a gente possa escrever direito. Para a nossa vida cristã, irmãos, dar certo, nós precisamos de uma prática diária de leitura da palavra, de rever a nossa vida, de nos examinarmos a nós mesmos e corrigirmos aquilo que precisa ser corrigido. Irmãos, nós não precisamos corrigir nada na vida de quem nos persegue, nada. Nós não precisamos apontar o dedo em quem nos persegue, nós não precisamos ficar com raiva de quem nos persegue, nós não precisamos ficar... Meu Deus, não, irmãos. Nós precisamos olhar para nós quando somos perseguidos, para nos fortalecermos no Senhor e permanecermos firmes. Porque se nós começarmos a olhar para os outros, nós vamos nos enfraquecer. E aí a coisa não funciona. Vocês já viram um trem andar fora do trilho? Já viram um trem andar fora do trilho quando ele descarrila? Dá para andar? Não dá. A palavra de Deus diz que nós temos que trilhar caminhos retos, andar no trilho. E andar no trilho é entrar dentro da palavra. De vez em quando, irmãos, a gente descarrila, mas a gente pode voltar, nos examinando a nós mesmos. Domingo passado tivemos aqui a Santa Ceia. O texto que nós lemos na Santa Ceia, um dos versículos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. É o que diz a palavra. Então nós precisamos nos examinar para voltar ao trilho, para pautar a nossa vida. E o Senhor, Ele nos recebe todas as vezes que nós voltamos para Ele. O Senhor não rejeita ninguém, irmãos. Ninguém. É só a gente abrir o coração e o Senhor diz: vem, meu filho. Mas nós precisamos, irmãos, entregar tudo a Ele. Nós entregamos para o Senhor as nossas alegrias, os nossos anseios, os nossos pedidos e as nossas mágoas,
as nossas tristezas, as raízes de amargura. Quando nós não concordamos com alguma coisa que se fala da palavra, nós temos que ler mais ainda esse texto, para que a palavra de Deus ela entre no nosso coração, convertendo o nosso coração. Isso é conversão, irmãos. Nós não podemos desejar um evangelho fácil, porque evangelho fácil não existe para levar para o céu. O evangelho que nos leva para o céu, irmãos, a porta ela é estreita, não tem largueza, não tem facilidade. Ou a gente se aperta para entrar, ou a gente não entra. A porta do céu é estreita. É estreita. Tem as promessas da palavra? Sim, e todas elas já foram cumpridas na cruz do Calvário. Mas é para os que estão na porta estreita. Não é para quem não quer nada com nada, achando que o evangelho é fácil, que o evangelho é oba-oba, eu faço quando eu tenho vontade, hoje não deu tempo. Não é assim, irmãos. Ser cristão é uma coisa muito séria. É de muita responsabilidade pessoal. É uma responsabilidade individual. Eu sou responsável por mim, pelo crescimento meu, da minha fé. Eu posso ajudar o meu irmão a crescer, mas ele é responsável pelo seu próprio crescimento. Eu não posso ler a Bíblia por vocês. Eu posso orar por vocês, mas eu não vou fazer a parte da oração de vocês. É individual. Eu não posso receber o Espírito Santo por vocês. Eu não posso usar os dons de vocês. Deus me deu dons, mas não os mesmos. Então nós precisamos estar juntos. Então nós somos um corpo que se movimenta para a glória de Deus, mas nós precisamos cuidar uns dos outros. Cada um cuida de si, para crescer, não para criticar, não para apontar o dedo, não para se irar. Existe uma responsabilidade nisso. Nós somos igreja. Por que a igreja primitiva dava certo? Porque eles estavam plenos do Espírito Santo. Eles queriam Deus. Eles queriam fazer aquilo que o Senhor estava conduzindo eles. Irmãos, nós temos uma realidade um pouco diferente hoje. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja porque elas querem a vontade delas. Querem os seus desejos, seus sonhos. E só querem que Deus cumpra os seus sonhos. Mas nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Por isso nós precisamos nos entregar completamente ao Senhor. Aqui em Atos, vamos voltar aqui, irmãos, para a palavra de Deus. No capítulo 8, versículo 4, nós temos aqui o relato de Filipe, que era um diácono cheio do Espírito Santo. Diácono, esse Filipe prega então em Samaria, no versículo 4 diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, quando nós realizamos aquilo que o Senhor ele tem para nós, nós provocamos alegria, inveja também, né, nos religiosos, mas nós provocamos alegria, porque o que nós mais queremos, irmãos, é participar das coisas maravilhosas que Deus ele promete, e cada um de nós pode ser usado nisso. Tem os pastores, a igreja organizada, mas todos nós somos cristãos. Se cada um de nós cuidar da sua vida espiritual, para crescer, onde nós estivermos, o poder de Deus vai se manifestar. Não importa se disperso, não importa a perseguição, importa é aquilo que está dentro de nós. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, irmãos, o Senhor ele nos usa com poder, e a glória dele não é nossa, não é nossa. Tudo que nós fazemos aqui, fazemos para o Senhor. Nessa caminhada aqui do Filipe, versículo 9, fala sobre Simão, o mago. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Olha que orgulhoso, olha a soberba aí, minha gente. Ele fazia e achava assim, eu sou o bambambam do negócio, eu faço, e ele fazia mesmo.
Vocês sabem que Satanás ele também tem poder, não todo, mas ele tem. E ele pode usar pessoas para distrair, enganar, confundir as pessoas. E usava Simão. Então ele se dizia ser muito importante e todos lhe davam ouvidos, acreditavam nele. Acredita isso, irmãos? Pois é. Então, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Olha, ainda olhavam e diziam que ele era de Deus. Irmãos, quem é que fala uma coisa dessa de alguém que não é de Deus? É quem não conhece a palavra. É quem não busca de Deus. Existem muitos enganadores na internet, irmãos. Vocês já viram? Existem pessoas fazendo muita fama na internet, falando absurdos, distorcendo a palavra de Deus, e tem muita gente acreditando. Por quê? Não vai pautar a vida na palavra. Recebe tudo que vem. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos muito acesso à informação, mas o que é verdadeiro está aqui, ó. Está aqui, na nossa mão, todos nós temos. Sabia, irmãos, que tem algumas versões da Bíblia online que tem também umas distorções? Cuidado com a Bíblia online. Se vocês têm a Bíblia online no seu celular, faça comparações com a Bíblia escrita, para ver se está tudo certo. Existem algumas Bíblias que estão distorcendo a palavra. Nós temos que estar atentos. Então esse Simão aqui, ele enganava as pessoas porque as pessoas não tinham conhecimento de Deus. E da internet nós precisamos de Deus para desfazer toda a obra do diabo. Versículo 11, davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então, olha o que aconteceu. O próprio Simão abraçou a fé. Mas olha que esperta essa pessoa. Ele viu que Filipe fazia mais fama do que ele. Ele disse, mas eu também quero. Eu também vou me batizar. E ele foi lá e se batizou. E ele seguia Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele era um oportunista. Ele estava perto de um ungido de Deus para sugar a presença de Deus da vida daquele homem. Porém, irmãos, o Espírito Santo não deixa ninguém a pé. Olha como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Logo a seguir aqui, eu não vou ler todo esse trecho aqui, mas eu vou falar para vocês. Aqui fala que Pedro e João foram enviados para Samaria, porque eles tiveram notícia que lá tinha muitas pessoas, novos convertidos, batizados nas águas, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então Pedro e João foram para Samaria, chegaram lá e começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e quando eles impunham as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, falavam línguas estranhas e já saíam fazendo a obra de Deus. E a igreja se multiplicando. O Simão, oportunista, orgulhoso, soberbo, se dizendo mais importante, e agora ele não era, porque ele batizou, mas ele queria fama ainda mais. O que o Simão faz? Ele oferece dinheiro. Ele era um homem rico. Ele tirava dinheiro das pessoas em troca das suas magias. Então ele chega para os discípulos e diz assim, ei, quanto é que tu quer para me dar isso aí? Eu também quero desse Espírito Santo aí. Porque eu quero botar a mão na cabeça das pessoas e ver que elas são batizadas com o Espírito Santo. Dá para mim também, quanto custa? Os discípulos ficaram indignados com essa atitude. Porque o poder de Deus, irmãos, não se vende. A salvação não se vende. A vida espiritual não se vende, não se compra. Se vive. Se recebe Jesus de graça. E o Senhor Jesus de graça nos dá poder para que nós possamos vencer aqui nessa terra. Então, eles quase expulsam o Simão dali, mas vai-te embora, que esse teu dinheiro seja para a tua perdição. Vai daqui, aqui não é o teu lugar. Então Simão deixa de seguir os cristãos. Irmãos, a gente às vezes pode pensar que a nossa geração está muito distante dessa geração da palavra de Deus. Nós podemos pensar, mas isso foi lá, antigamente que aconteceu. Não, irmãos, isso acontece nos dias de hoje também. E acontece com muita frequência. Mas nós precisamos estar atentos. Nós temos que saber que tipo de cristão nós somos. A que grupo nós pertencemos.
faz umas 2, 3 semanas que eu tenho lido muito Jeremias e Lamentações de Jeremias. E o povo daquela época lá de Jeremias era um povo de Deus, eram os judeus, mas uns judeus, irmãos, afastados de Deus. Era um povo que se contaminava com qualquer coisa que apresentassem para eles. Aonde eles estavam, no país onde eles estavam, eles adquiriam costumes que Deus abominava. E Deus, quando tirou eles do Egito, disse para eles: olha, vocês precisam me obedecer. Se vocês seguirem o que eu estou dizendo para vocês, vocês vão prosperar, vocês vão ter abundância, vocês vão ter casa, vocês vão ter uma terra só de vocês, não vai ter fome, não vai ter peste, não vai ter guerra, mas vocês precisam obedecer a minha palavra. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu vou com vocês, mas vocês têm que me obedecer. Então, por um tempo, eles obedeciam e viviam o melhor dessa terra, povo de Deus. De repente, um lá começava a fraquejar, começava a desobedecer, uns olhavam, não dá nada, também vou. Quando eles iam ver, irmãos, estava toda a nação afastada da presença de Deus, fazendo coisas horríveis. E aí o que acontecia? Se cumpria a palavra de Deus, eles deixavam de obedecer a Deus, o mal vinha sobre eles. Fome, peste, guerra, nudez. Eles eram levados todos cativos para um país diferente. E isso aconteceu várias vezes na palavra. E tem um ponto aqui de Jeremias que relata que o povo estava numa situação tão terrível de fome e de sede, que os pais mandavam os filhos buscarem água, não existia água, eles vinham envergonhados, eles não tinham plantação, os animais morrendo de fome, tudo numa situação terrível, que os pais chegavam a pensar em matar os seus filhos para comer, para eles não morrerem. Vocês já pensaram uma coisa dessa, irmãos? A gente pensa, não, mas isso hoje não tem, né? Tem, de uma outra forma. Irmãos, não se choquem com o que eu vou dizer para vocês, mas muitos pais e mães quase que abandonam seus filhos para trabalhar com o objetivo de sustentar a casa, mas abandonam seus filhos. Pode trabalhar, irmãos, homem e mulher trabalhem, mas quando chegar em casa, cuide da sua família, ajude a sua família a ser pautada na palavra, reúna os seus e ore junto. Não desfaçam dos seus filhos assim por conta de dinheiro. O dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Não dá para comprar amor, não dá para comprar companhia, parceria, amizade com os filhos, não dá para comprar, irmãos. A gente tem que viver isso. E a gente consegue viver, mesmo trabalhando fora, mas dando a atenção que cada um precisa. Então, às vezes, as pessoas estão com fome espiritual, com sede espiritual, estão em guerra dentro dos seus lares e não sabem por quê. Nós precisamos voltar para a palavra. Irmãos, quantos casamentos se desfazendo. O Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir os lares, e a gente entra nesse campo, se distrai com a internet, se distrai com pessoas, acolhe no coração em vez de amor, raiva, comparações. Quantos pais disputando os filhos? Para que isso, gente? Vamos voltar para a palavra. Vamos viver a palavra. Examine-se o homem a si mesmo. Onde nós podemos nos reparar, irmãos? O Espírito Santo, ele tem amor para todos nós, que sobra para a gente ter para nós, para nossa família e para a igreja. O Senhor nos dá condições disso, mas falta amor. E não é por causa do Espírito Santo, é porque nós não buscamos, é porque nós não nos corrigimos, é porque nós não estamos pautando a nossa vida na palavra. Falta prosperidade, não teria por que faltar se nós vivêssemos aquilo que está escrito aqui. Então vejam como nós não vivemos uma coisa tão distante. São momentos diferentes, mas nós precisamos viver com Cristo. O Senhor em primeiro lugar na nossa vida.
A palavra de Deus sendo o alimento que nos fortalece, e o Espírito Santo movimentando a nossa vida, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Leiam Atos, vocês vão ver coisas maravilhosas desse livro. Existem muitos relatos bons e ruins, mas os bons e os ruins, eles nos fazem crescer. Quando nós olhamos para a palavra e lemos coisas terríveis como essa que eu relatei aqui para vocês lá do povo judeu, irmãos, isso abre um alerta na nossa mente. E nós vamos nos corrigindo, passo a passo, para que as provações, as dificuldades que nós vivemos, as perseguições que nós estamos experimentando, não apaguem aquilo de excelente que o Senhor já nos deu. Todos nós recebemos o Espírito Santo. Nós não podemos extinguir o Espírito Santo dizendo, é por causa disso, é por causa daquilo outro. Não é, irmãos, é por causa nossa, porque nós não estamos pautando a nossa vida. Nós precisamos olhar para o próximo com amor. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Nós precisamos amar. Não é fácil, né? Não é. Às vezes nem com cônjuge é fácil. É outra pessoa. Mas nós tá bem, né? Lá em casa está tudo bem. Mas, irmãos, não é fácil. Em certos momentos não é fácil da gente amar. Mas é um esforço, é um crescimento que todos nós temos que passar. É um amadurecimento espiritual, da gente poder dar o melhor que a gente tem para a pessoa. Estão te perseguindo? Vamos orar pelos nossos perseguidores. É fácil? Não é, irmãos, porque a porta é estreita. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque existe um propósito. O propósito da perseguição é crescimento, é amadurecimento, é a gente se provar, que ver que a gente está cheio do Espírito Santo. Meu Deus, eu estou passando por tanta coisa, mas o Senhor, Ele é comigo e nada vai me faltar. O Senhor, Ele cuida da minha casa e da minha família, porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Senhor, Ele quer nos encher, irmãos, todos os dias. Não é só hoje que é domingo, não é só na terça-feira que é culto de oração, mas quando não tem culto e a gente está em casa, vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos estender a mão dentro da nossa casa, compartilhar a palavra. Vamos compartilhar o amor de Deus. Irmão, Satanás, ele vai se levantar, mas ele se levanta para cair, porque ele é um derrotado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou e vocês são. E a palavra diz que se Deus, Ele é por nós, irmãos, quem será contra nós? Ninguém. Deus, Ele é por nós. Então vamos nessa fé, vamos nessa ousadia do Espírito Santo, vamos viver plenos do Senhor, não permitindo que as coisas externas, elas contaminem o nosso interior. Esses dias a gente estava conversando a respeito da parábola do semeador. E as sementes, né? Uma parte da semente cai nos espinhos, a outra cai na terra, nas pedras, a outra parte da semente o pássaro vem e rouba, mas tem uma parte da semente que cai em boa terra. Irmãos, quando nós estamos vivendo tribulação, parece que a gente está no meio dos espinhos, ou parece que a gente está no meio das pedras, ou parece que Satanás vem e arranca tudo de nós. Eita, levou tudo embora. Mas nós, irmãos, somos responsáveis por preparar a terra do nosso coração, para que a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus lida, ela frutifique no nosso coração e dentro da nossa casa. Nós precisamos ter essa responsabilidade. É nossa responsabilidade manter a palavra de Deus sendo multiplicada. Não é responsabilidade do nosso cônjuge, do nosso amigo, do nosso líder. É nossa responsabilidade viver uma vida cheia do Espírito Santo, cumprindo aquilo que a palavra de Deus ela diz. É nossa responsabilidade. Não coloque isso nos ombros de ninguém. Nós não podemos ser peso para ninguém. Nós podemos pedir oração quando estamos necessitados, mas é nossa responsabilidade manter a palavra de Deus viva e operante de cada um de nós. Tem um cântico que nós vamos cantar depois da mensagem, depois da oração, que diz, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Mas nesse caminho, irmãos,
a responsabilidade de se manter firme no Senhor é nossa. É nossa. De mais ninguém. Então, para que as coisas elas aconteçam, o Espírito Santo ele se multiplique no nosso ser, nós precisamos deixar as obras da carne, expulsar de nós as coisas que são contaminadas, para que o Espírito Santo encontre lugar em nós, para que a palavra de Deus frutifique dentro de nós, e nós vamos viver, irmãos, grandes coisas na presença do Senhor. Vocês vão orar pelas pessoas, vocês vão ver elas sendo curadas, libertas, vocês vão orar pela sua família, vocês vão ganhar os seus amados para Cristo. Vocês vão ver toda a família aqui, irmãos, num culto de domingo, recebendo o poder de Deus. Vocês vão prosperar, irmãos, vocês vão ter abundância na sua casa, de todas as coisas, porque é promessa. A promessa já foi cumprida, mas nós temos que nos alinhar à palavra de Deus para ver, para experimentar, para espalhar isso que o Senhor ele quer nos fazer viver aqui. É nossa responsabilidade. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:16 que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. O que está vencendo dentro de nós, a carne ou o Espírito? Aquilo que a gente alimenta mais é o que vence. As obras da carne são conhecidas: iras, facções, dissensões, glutonaria, bebedices, ciúmes e outras coisas ali, né, que ainda se multiplicam. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Qual está vencendo dentro de nós? Se tem alguma coisa da obra da carne que está vencendo no seu coração, hoje é noite de nós arrancarmos isso e sermos cheios do Espírito Santo, porque o Senhor nos quer fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas somos nós que temos que abrir mão das obras da carne para que o Senhor reine soberano na nossa vida e no nosso coração. Hoje é noite, irmãos, de nós nos renovarmos e sairmos daqui como nunca antes. Vamos orar? Estão vivendo perseguição? Nós vamos colocar isso diante de Deus. Estão vivendo alguma tristeza, alguma falta? Vamos colocar isso diante de Deus. Não estamos assumindo a nossa própria responsabilidade? Vamos nos comprometer, sabendo, irmãos, que a porta é estreita, mas a gente passa. A gente passa. Com o poder de Deus a gente passa. Vamos orar. Ore com fé, ore com ousadia, se derrame na presença de Deus. E esse é o momento de nós sermos cheios do Espírito Santo, para não sair daqui da mesma forma como entramos, e nem melhorado, mas transformado pelo poder que vem do alto, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço tanto, Senhor, mas tanto pela Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que todos nós temos, todos os moradores de São Gabriel têm essa oportunidade, Senhor, de se achegar a Ti, de se arrepender, de assumir a sua responsabilidade em Cristo Jesus. Paizinho querido, como Tu és cheio de graça e de misericórdia, que Tu esperas, Senhor, a nossa volta para Ti. Tu esperas, Senhor, nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para nos receber de volta, Senhor, com Teu amor, com a Tua graça tão maravilhosa. A Tua palavra diz que a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus, por causa da maldade do nosso coração. Mas nesta noite, ó Deus, nós abrimos o nosso coração, nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor, porque Tu nos sondas, Tu nos conheces, Tu sabes bem, Senhor, do nosso interior. Tu sabes, ó Deus, que nós somos pó, e sem Ti, Senhor, nós nada podemos. Tu sabes, ó Deus, de tudo que nós precisamos. Tu sabes, ó Deus, também de tudo que nós não precisamos, mas temos acolhido na nossa mente, no nosso coração. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, limpa as nossas mentes, limpa o nosso coração, limpa, Senhor, os nossos lábios, limpa, Senhor, os nossos ouvidos, de ter ouvido coisas, ó Deus, que nos fazem desanimar, que nos fazem pecar, que querem roubar a nossa alegria. Pai querido, nós queremos, em nome de Jesus, que nesta noite o Teu Espírito Santo vença, Senhor, essa milícia, em nome
nome de Jesus, nós abrimos mão das iras, abrimos mão, Senhor, da nossa justiça, porque nossa justiça são trapos de imundícia. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos mão das críticas, das comparações, nós abrimos mão, Senhor, das raízes de amargura que foram implantadas em nós e tem nos magoado, nos entristecido, não tem nos permitido crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito maligno que tem lançado dardos inflamados na mente das pessoas, no coração, nas emoções. Eu rejeito em nome de Jesus todo espírito maligno, seja amarrado, seja manietado e lançado para o lugar que Jesus determinar. Espíritos malignos de falta de fé, de frieza espiritual, de dúvida, de fofoca, sejam amarrados, manietados e lançados para o lugar que Jesus determinar. Espíritos malignos que usam as obras da carne de iras, de raiva, de ódio e têm se manifestado por opiniões, sejam amarrados, manietados e lançados para o lugar que Jesus determinar. No nosso coração e na nossa vida, nós só queremos o que vem do alto, o que é perfeito, o Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos que Teu Espírito Santo tome lugar na nossa vida, de tudo isso que foi arrancado, que foi rejeitado. Em nome de Jesus, Espírito do Deus vivo, te movimenta aqui dentro de nós, dentro do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo toque cada um do alto da cabeça à planta dos pés. E aquele que não falava línguas, fale agora, em nome de Jesus. E aquele que fala, seja renovado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba do Espírito Santo, receba o poder que vem do Senhor. Fale em línguas agora, seja cheio do poder do Senhor. Arrasora que amala, arrasura que multiplique a obra de Deus na sua vida. Fale com ousadia. Seja usado em dons espirituais. É o Senhor que nos fortalece. É o Senhor que nos coloca de pé. É o Senhor que está aqui nessa noite. E Ele quer ouvir a nossa voz. Eu sou Deus de vitória e não de derrota. Eu sou Deus de vida e não de morte. Eu ressuscito sonhos. Eu ressuscito sonhos e os faço cumprir. A palavra de Deus diz: eu que sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa as nossas vidas nessa noite. Sejam abraçados pelo Espírito Santo. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és vivo, santo e verdadeiro. Obrigado, meu Senhor, porque Tu és o Deus de todas as batalhas, vencedor. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está conosco, à nossa disposição, ó Deus, para nos acolher em Ti. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos em Cristo nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, nunca desistam de estar na presença do Senhor. Nunca desistam por causa dos outros. Venha com fé. O Senhor, Ele tem grandes coisas na vida de cada um de nós, que nenhum de nós, irmãos, vai morrer antes que as promessas de Deus elas se cumpram em nós. Vamos cantar? Aleluia. Vamos declarar isso, igreja. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Diga que sim. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel.
Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Receba essa palavra. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Oh, aleluia. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Diga: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Declara isso sobre a tua vida, meu irmão. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Diga o que você quer a partir dessa noite. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele. Olha pro teu irmão que tá à tua direita ou à tua esquerda. Olha pra ele, diga assim pra ele: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Diga o que você quer viver. Eu quero viver em santidade e adoração, aleluia, pois é só dele, somente dele o meu coração. Diga: pois é só dele, declare. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Aplauda esse Deus porque Ele é fiel. Aleluia. Tem um crente cheio das promessas de Deus aí do teu lado. Dá um abraço nessa pessoa e profetiza um 2026 de grandes realizações das promessas do Senhor. Aleluia. Que bom que todos estamos aqui começando a nossa semana no lugar certo, que é na presença do nosso Deus. Você que já é de casa, você que está nos visitando, todos são muito bem-vindos aqui na Igreja Quadrangular de São Gabriel. Estamos no ano avante e sem parar. Iremos crescer em intimidade com Deus, iremos crescer como igreja, como família de Cristo, em nome de Jesus. Quem crê diz um amém bem forte aí. Aleluia. Nós vamos consagrar agora dízimos e ofertas. Você que vai dedicar a sua fidelidade ao Senhor, você que vai também consagrar o seu projeto de vida e vai trazer ao altar hoje, pegue na sua mão com fé. Você sabe que nós temos a possibilidade do Pix, que fica aqui na tela, mas você faz da forma que você preferir ou achar melhor. Faça um propósito com Deus de ser um fiel dizimista em 2026, coloque as suas finanças também nas mãos de Deus. Por vezes nós temos coragem de entregar tantas áreas, mas a área financeira nós agarramos com todas as forças e dizemos: deixa comigo. Mas eu acredito que Deus é poderoso para prosperar, cuidar do seu trabalho, abrir portas e as janelas do céu sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. Então confie em Deus também nesta área. Apresente ao Senhor seu projeto de vida, seu dízimo, sua oferta, a sua vida ao Senhor. Deus, estamos apresentando uma área tão importante das nossas vidas e queremos consagrar e apresentar a Ti também, sabendo que o Senhor tem cuidado de tantos outros detalhes, mas queremos apresentar a nossa vida financeira ao Senhor como dedicação de fé, alegria, crendo que o Senhor irá prosperar o nosso caminho, crendo que o Senhor já está abençoando o nosso trabalho, as nossas finanças, e que sobre cada um de nós haja inteligência e sabedoria para administrar cada recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos.
que cada fruto do nosso trabalho não venha a se esvair, mas nós possamos ser sábios para investir e prosperar. Pai, que cada pessoa aqui receba sementes nas suas mãos para plantar e colher muitas vezes mais. Gera em nós corações fiéis e generosos, assim consagramos dízimos e ofertas. Quem crê e concorda, diga amém. Venha receber uma unção aqui na frente do altar e faça a sua caminhada de fé. As suas palmas adorando, meu irmão. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas já venceu. Oh, teu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Diga o que você é. Mais que vencedor eu sou. Erga as suas mãos e declare isso. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e infinito caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e infinito caminho. Nossos cultos aqui na Vila Rocha: terça, culto de oração; quinta, céus abertos; e domingo, culto da família, sempre às 7h30 da noite. Lá na ciclovia tem céus abertos, quarta às 7h30 e domingo às 9 da manhã. Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, nós estaremos com a presença do pastor Gabriel Otávio, do estado de São Paulo, aqui na Vila Rocha, os 3 dias às 7h30 da noite. Cai num sábado, domingo e segunda-feira. O pastor Gabriel Otávio tem um grande testemunho de cura e de milagre que aconteceu na vida dele. Você pode pesquisar no YouTube. Esse pastor, ele foi matéria no Fantástico. Os maiores hospitais e médicos do Brasil estudaram o caso de saúde, mas algo inexplicável aconteceu, porque um dia o Senhor visitou a vida dele, e ele, que era um cadeirante e cheio de problemas, está curado, e hoje, em fevereiro, estará aqui conosco pregando a mensagem do Senhor. Serão 3 dias em que seremos cheios do Espírito Santo, veremos milagres com os nossos olhos, e creio que muitas pessoas tomarão a decisão de descer as águas do batismo. Aumente as suas expectativas e vamos participar 7, 8 e 9 de fevereiro aqui na Vila Rocha. Quem vai vir aí, diz um amém bem forte. Convide a sua família também. Vamos para casa? Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte,
será grandemente abençoada pelo Senhor, que sobre a sua casa haja paz, no seu trabalho prosperidade, no seu coração paz e entendimento sobre todas as coisas. O culto dessa noite está encerrado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sei que na sala do trono está